Estamos aqui em mais um episódio do FiacoCast, hoje com um convidado muito especial, que é o candidato e vereador Welton Lemos. Muito bem-vindo, Welton. Tudo bem, meu amigo? Meu amigo, boa tarde, doutor Rodrigo, boa tarde a todos vocês que estão aí nos acompanhando neste podcast. É uma alegria estar aqui para falar de assuntos relevantes e importantes e vocês podem ter certeza, vão curtir bastante o nosso bate-papo aqui. Perfeito. Obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite, tá? E só uma curiosidade antes da gente começar, né? O Paulo já tinha me dito para fazer o convite para o senhor e o meu tio, que mora em Brasília, né, também falou, ó, convida o Welton Lemos. E aí, logicamente, o namorado dele também falou. Falei, rapaz, vou convidar o Welton Lemos. Que bacana. Então, assim, o bacana. cunho não é política, Sim. tá? Mas, assim, como um cuidado muito especial e convite também dos amigos próximos, falei, vou convidar o Welton, porque realmente é uma pessoa que, se não fosse de confiança, eu não receberia tanta proposta para poder realmente fazer o convite para você, né? Pra você ter vindo. Então, fico muito satisfeito da sua presença. Muito obrigado. Fico feliz, né, de você ter sido encurralado a me convidar, né? E tirando a brincadeira à parte, mas eu penso que isso é reflexo de um bom trabalho, né? Um trabalho consistente, um trabalho importante, com muita transparência e principalmente com alegria. Eu faço com alegria o que eu estou fazendo e isso é fruto de tudo isso. Que maravilha. Welton, agora uma curiosidade, porque você transparece ser uma pessoa muito íntegra, né, mas tem humildade, porque realmente conhece ali o que pode fazer, o que não pode. Então, assim, você transparece ser uma pessoa muito acessível. Como que você parou na política? Conta um pouco da sua história. Cara, eu parei na política a convite do meu sogro. Eu sou um cara que eu gosto de gente, né? Então, na minha igreja, eu sempre fui linha de frente de tudo. E, na verdade, na vida eu sou muito intenso. Eu sou de uma história bem sofrida, financeiramente falando, de uma família bem humilde, mas de uma família também muito estruturada. Estruturada no sentido de boa relação, educação. Mas, assim, sempre gostei de gente. E um dia meu sogro chegou para mim, e eu, empresário, né, cuidando da vida, fazendo o que eu gosto de fazer também, que é empreender. E ele chegou e falou assim, você tem um perfil para representar o povo na política. Eu falei, cara, eu nunca pensei nisso não. Tudo que eu fiz, ou tudo que eu venho fazendo na vida, é literalmente por gostar de gente. E por ser intenso, né? Porque pra gente vencer na vida, se você não for intenso, não for persistente, você não vence. Então o que tá acontecendo comigo nessa trajetória é isso. E eu disse pra ele, não quero não. Não, mas você tem um perfil. Vai que você vai se dar bem na política, tal, você gosta de gente, você abraça todo mundo. Já era o meu perfil. E aí eu aceitei o desafio, né? Aceitei o desafio e hoje eu posso dizer para você que eu entendo que essa é uma missão que encaixou comigo. Né? Eu gosto de gente, eu tenho cheiro de gente, eu trato as pessoas com sinceridade, quando eu abraço é de verdade, quando eu pego na mão e dou um sorriso é verdadeiro, não é falso. Eu tenho educação para tratar as pessoas, independente de classe social, né? Se é rica, se é pobre, independente de cor, independente de religião. Cara, eu gosto de gente. Então eu digo o seguinte, eu nasci para isso e faço com facilidade. Ah, que maravilha, bom saber. E tem quanto tempo que o teu sogro te fez esse convite? Foi na eleição de 2018, eleição para deputado estadual. E eu falo assim, tem gente que não é normal, né, Rodrigo? Eu posso dizer pra você que eu não sou normal, cara. Nós lançamos uma eleição para deputado, faltando 6 meses para a campanha. Eleição de deputado, cara, é muito grande, né? E a gente, pelo trabalho e tal, e vim pra eleição e tive quase 10 mil votos, cara. Cara, 10 mil votos, assim, do amigo, da credibilidade, das pessoas que me conheciam, das pessoas que sabem da minha história de superação. Falei, poxa, primeiro momento, lógico, fiquei triste porque eu perdi a eleição, mas eu falei, cara, quase 10 mil pessoas acreditaram em mim, né? E aí aquilo me deu uma empolgação para mim disputar a eleição seguinte, que foi a de vereador. Então foi em 2018 que ele me fez essa proposta. Boa. E hoje nós estamos aqui participando deste podcast como vereador da cidade. Cara, que maravilha. Então, vamos lá. Primeira coisa, você é cristão, né? Sim. Já é algo muito bom, pelo menos a grande maioria do país, né? Todo mundo participa de uma família, tem filho, cuida dos filhos, então a gente sabe a importância dos valores do cristianismo, né? Da educação, do respeito. Até porque hoje a gente vê a estruturação das leis
todas seguem todos os princípios judaicos cristãos para poder organizar a sociedade, né? Sim. E me diz um pouquinho, você já era cristão antes também das eleições de ser convidado? Já. Eu já nasci em um lar cristão. Sou criado na igreja, desde pequenininho. Então, lá em casa, nós tivemos uma criação bem rígida, nesse sentido de preservar os princípios e valores, né, da família, da igreja, de respeito ao próximo, de respeitar os mais velhos, de pedir bênção em casa pro pai, pro meu pai, pra minha mãe. Lá em casa, se você chegar lá e não pedir bênção, você levava um pescoção, né? Cadê a bênção? E aí a gente foi criado neste ambiente de respeitar, de pedir bênção pro tio. A gente morava no interior, na roça, e vou te falar, hoje em dia, se alguém brigar com o filho do outro, briga, fica emburrado e tal. Naquela época, não. Se o pai do meu coleguinha me visse fazendo algo errado, ele chamava atenção mesmo. E vou contar pro seu pai que você tá fazendo coisa errada, e ali você já ficava amedrontado e tal. Então foi uma criação de muito respeito aos mais velhos, né? Independente de qualquer situação. Este foi o meu contexto, né? Familiar, um contexto estruturado, um contexto de uma família muito assim bacana, né? Tive uma criação boa demais, peralta pra caramba, apanhava todo dia da minha mãe. Quase todo dia eu levava uma surra da minha mãe. Quase todo dia. Por quê? Fiozinho de ouro desencapado, né? Ela falava não faz, parece que era a mesma coisa de falar faz. E eu fazia e o pau comia. Esses dias nós estávamos no almoço, na minha casa, casa da minha mãe, eu almoço com ela todo domingo. Meu pai já não tá mais entre a gente, infelizmente. E aí eu disse pra ela, mãe do céu, a senhora me batia demais, Deus me livre. Ela falou assim, bati pouco. Se eu tivesse batido mais, você tinha ficado melhor do que você é. Funcionou, né? Rocha. Tem belas lembranças disso também. Essas questões de criação. Eu fui criado pelos meus avós, né? Na Bahia. E meu avô não alisava, não. E ele não tinha uma perna, hein? Rapaz. Aí eu achei que eu era inteligente, eu aprontei, eu também era fio desencapado. Só que não era dourado, né? Eu achei que eu podia fugir. E fugi. Só que a memória do meu avô era boa, né? Ele não levantava. Eu falei, meu avô não pode correr atrás de mim, eu tenho 2 pernas, ele tem uma. Então, beleza. Corri. No outro dia, meu avô passa a mão do meu lado, assim, eu esqueci, né? Passa a mão do lado, parecia aquele calango, mexendo os braços, mexendo as pernas, tentando fugir. O bicho era forte, pegou a cinta, eu não sei a destreza dele, ele puxava o cinto assim, pegava com a outra mão, a outra ponta e plá, 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 plá. Esse daqui é por isso, esse daqui é porque você fugiu. Nunca mais. Ou seja, a criação, ela realmente, nós tivemos uma criação e que determinou o que nós somos hoje. E hoje a gente tem um dilema muito grande, né, Paulo e Rodrigo, que é essa questão de educar filhos. Hoje tem uma dificuldade, e eu penso o seguinte, cara, cada um educa o seu filho do jeito que você acha que ele vai ser educado. Né, eu tenho filhos, eu tenho 3, eu tenho uma filha de 28, tenho a Sofia de 15 e o Estevão de 11 anos. E lá na minha casa eu educo como eu acho que tem que ser, né? Eu educo colocando limites, conversando, dialogando. Os meus meninos não precisam apanhar, né? No diálogo resolve, os dois, né? No diálogo resolve, mas se precisasse bater, eu bateria. Se precisasse usar a vara para corrigir, eu usaria. Né? Não tem a necessidade, beleza. Vai no diálogo, beleza. Então, essa questão é o seguinte, eu acho que nós estamos criando uma geração muito mimimi, né, que não tem consistência, né, Paulo? Nossa. Que não rala como nós ralamos, mas nós ralamos na vida e nós sabemos valorizar cada detalhe daquilo que nós já passamos e sofremos. Eu acho que eu fui forjado, preparado para isso, para hoje respeitar as pessoas, o cidadão, a cidadã, ter compromisso com a verdade quando eu sou abordado em dizer sim ou não, né? Mesmo que eu tenha que dizer não, eu olho nos olhos da pessoa, isso não dá, isso não é viável, né? Mas é uma forma, isso vem da educação. Então nós temos hoje uma geração que tem sido uma geração muito vulnerável, né, de crianças que não têm limites, e aí quando chega na adolescência começa a namorar uma menina, quando a menina diz não pra ele, ele não aceita e quer agredir, quer bater, quer matar, quer não sei o quê,
Por quê? Porque falta educação, falta os limites que nós tivemos e que nos fez chegar até aqui. Ó, aproveitando já até o assunto, o que acontece? Rodrigo, acredito que o Estado também contribuiu para a coisa ficar do jeito que está hoje. Porque eu frequento uma comunidade lá também que às vezes já teve casos da mãe bater no menino, educar, né? Educar fica melhor, realmente, né? Porque bater na hora da necessidade. E o menino fala, vou te denunciar pro conselho e tudo mais. Então, pô, o que a mãe vai falar? A mãe, vai que eu te bato o dobro. Não, tudo bem, mas o que acontece? Deu brecha, né? Para que às vezes o pai já ficasse encurralado, digamos assim, né? Pensar duas vezes antes de educar da maneira correta. Né? Então o Estado, eu acredito que influenciou. Né? O que é que você me diz aí? Não, lá em casa o conselho era uma vara de goiaba que tinha, grandona. Tudo lá era muito maior, né? O conselho tudo dela. Qual que você vai querer? Chefe, lá em casa o conselho era um cinto do meu pai, viu, Paulo? Que assim, você vacilou, saiu da regra, o conselho comia no lombo, entendeu? Então assim, esse negócio de vou denunciar você no conselho, o conselho, cara, ele tá aí para que ele possa coibir aquilo que é agressão. A agressão nós somos contra, né? Aquilo que, por exemplo, abuso de criança, abuso de adolescente, que é nojento, mas acontece muito. E aí o conselho ele é necessário entrar nessa parte. Agora, conselho entrar em educação de filhos, né? E se precisar corrigir com o cinto, tem que corrigir. Isso aí é inexistente, né? Eu acho que nós temos coisas muito mais graves para o conselho agir, para ser chamado conselho, que eles têm consciência disso, que isso aí são coisinhas que deixa com a família, que a família resolve, que o pai cria, que quem está ali do lado no dia a dia é que sabe como proceder melhor. Boa. Também acho. E contigo, Paulo, o que você me diz em relação ao papel do Estado em educar, ajudar a família? O que você acha? Rodrigo, o que eu penso é a questão desde a nossa criação, da minha criação, dos meus pais, enfim, uma evolução. O que acontece? Nós fomos criados de uma forma, e essa forma que foi colocada em contexto agora, que forjou a gente para que a gente se transformasse em pessoas melhores. Porém, algumas pessoas deturpam isso daí e falam assim, eu não vou fazer meu filho passar pelo que eu passei. Ou seja, alisando demais, excesso de amor, não falando não. Aí transforma alguns em escórias da sociedade. Então, você cria pessoas que vão seguir a linha dos seus pais, não batendo, ou seja, lá em casa também é em cima do diálogo. Eu não vou falar que eu nunca encostei a mão nos meus filhos. Eu encostei quando eram mais novos, ou seja, quando estava querendo entortar. Exatamente. Maravilha. Agora, aí eu falei, eu não encosto nunca mais a mão em vocês, mas vamos fazer um trato sem mentira, obediência. Acabou. Com limites, né, Paulo? Com limites, sabe? Então, lá em casa, quem dita as regras somos nós. E isso daí é ponto pacífico em casa. E outra coisa, minha esposa e eu somos uma voz só. O que eu falo, acabou. O que ela fala, acabou. Não tem essa de filho falar, não, mas a mamãe deixou. É conjunto. Você falou com seu pai? Tá tudo ok? Você falou com a sua mãe? Tá tudo ok? Beleza. Então eles sabem que não tem pra onde correr, a não ser a obediência. Boa. Lá em casa é um pouco diferente, porque a mulher fala e eu obedeço, né? Tá certo. Sei como Tem alguns colegas, meu amigo Elton, é brincadeira, que mas é verdade. Pra esposa, deixa eu perguntar pra minha esposa o que eu gosto. Se eu gosto, Não, se eu gosto, eu quero isso. Deixa eu perguntar pra ela. Eu quero te encontrar pra fazer um churrasco, peraí. Mas esse lance, né, de filho, de educar, cara, é uma ciência, né? Não exata. E a minha esposa é psicóloga e ela traz muito isso, a gente conversando, às vezes dialogando, que quando uma criança recebe um não, ela está sendo treinada para as frustrações da vida. Boa. Quando uma criança recebe um limite para que ela não possa ultrapassar, você pode ir até aqui. Daqui para frente você não pode. Você está criando nessa criança consciência e resiliência. Porque lá na frente, Rodrigo, a vida vai frustrar a gente em alguns aspectos. Nós seremos frustrados. Nós vamos ouvir não.
Nós vamos ouvir que não dá certo, que não pode, que não tem como. Aliás, é mais não do que sim. Então, o que acontece? Quando nós educamos os nossos... Por exemplo, meu filho, vamos lá. Eu saio com ele. Ele vai comigo, o Paulo já conhece ele é o casca de bala. Ele tá em tudo comigo. A minha menina não gosta. Eu já deixo ela preservada. Ela não gosta. É o estilo dela, no jeito dela. Cada um tem um perfil. Mas vamos lá, a gente sai. Vamos hoje jantar, vamos no shopping, fazer um passeio ali entre família, lanchar e comer alguma coisa. Chega lá, é natural que toda criança vê brinquedo, quer comprar. Vê não sei o que, quer comprar e tal, e tal, e tal. Eu falo pra ele, deixa eu te falar, nós não viemos aqui comprar nada pra você. E nas primeiras vezes, ele não entendeu, porque a tendência da criança é, eu quero. Hoje ele já entende. Quando ele fala pra mim, eu falo pra ele, nós viemos fazer o quê? Nós viemos jantar, ou viemos passear. Então nós não viemos comprar, não vou comprar. Vou dar outro exemplo. Eu estou lá no Mercado Central, andando com ele, com as pessoas, visitei todas as lojas lá no Mercado Central. E ele tem vontade de ter um berrante. Aí nós chegamos numa loja que tinha um berrante. O berrante parece que me custava R$300. E aí nós estamos andando, eu estou trabalhando, não estou lá para comprar presente para ele. Eu estou trabalhando, eu estou levando o meu projeto para as pessoas, mostrando para as pessoas o que a gente faz e tal e tal. E ele chegou numa loja e ele falou, eu quero esse berrante, papai. Aí eu falei, não vou te comprar o berrante. Não, mas você sabe que eu gosto e tal e tal e tal. E eu disse para ele, nós viemos fazer o quê? Ele falou, trabalhar. Eu falei, então pronto, você já sabe que você não vai ganhar o berrante aqui. Então, esses limites, eu estou dando exemplo prático aqui meu, eles criam nestas crianças a consciência, Rodrigo, de que quando levar um não no namoro, ele vai entender que é um não porque a menina não quer. Exato. Ele vai entender que na vida não é só assim. E quando ele não levar um não, ele não vai entrar em depressão, ele não vai ficar falando de tirar a própria vida, ou querendo tirar a vida do outro que não tem nada a ver com isso, entende? Então nós precisamos criar nas crianças esta consciência de que o não também faz parte da construção da vida. Só um corte aqui adequado. Isso daí, isso que você ensina para os seus filhos, mostra claramente no dia a dia que eu já presenciei. De você falar não para algumas pessoas. Político que fala não, eu acredito, tem muito mais credibilidade. Com certeza. Porque inúmeras vezes eu vi o Elton falar não. E era verdade, isso, né, Paulo? E era verdade. Eu não consigo fazer isso daí. Eu vou tentar resolver isso, não prometo, mas eu não consigo, porque isso daí já foge da minha alçada. Ou seja, isso já me despertou algo, fala assim, é diferente, cara. Não é igual, sabe? Então aí você já tá caminhando num lugar em que você quer ver políticos assim, desse jeito. Não, com certeza. E por que eu falo da família? Porque a família é o menor núcleo da sociedade. Então, se dali você tem cidadãos, né, de bem, instruídos, que sabem aceitar um não, que sabem respeitar as normas, vai sair um cidadão que vai respeitar a norma da polícia, né, vai respeitar a norma da prefeitura, do governo, vai pagar todo o imposto direitinho que deve, da maneira correta, a pessoa não vai ter problema. Eu ouvi falar muito tempo atrás que, não vou lembrar qual filósofo, falou o seguinte, quando a pessoa não tem limite interno, ela precisa dos limites externos. E quanto menos tem limite interno, mais limite externo vai precisar. Então, tudo isso aprende na família, certo? Então, você vai colocar esses membros que estão sendo educados na sociedade. Agora, só para cortar também, eu levava muito meus filhos, levo ainda, né? Lá na REP, falavam, a gente vai olhar. Faz exatamente isso aí. Eles já olharam tantas vezes aqui lá, já olharam, brincaram na caixinha, tudo maravilhoso. Resolvido o problema de chorar. Não chora. Quando pede também, fala isso aí, fala, não vai comprar. Aceita. Dá muito mais valor na hora que ganha. Hoje não é o dia, né? Eu tenho preservado isso no meu trabalho, no meu dia a dia, né? Na política, e levo isso com seriedade, como o Paulo já viu várias vezes eu atendendo pessoas. Eu tenho uma equipe espetacular, minha chefe de gabinete é uma mulher trabalhadora, o meu jurídico é o João, um cara espetacular. E aí nós atendemos um pastor, que estava com a demanda jurídica e estavam vendendo para ele uma mentira. Eu chamei o João, eu sou o cara que eu trabalho com o lado técnico da coisa. João, é o meu advogado lá, um abraço para ele, um cara sensacional. Isso aqui, o que você me fala?
E ele fala, chefe, isso aqui não funciona. Isso aqui vai dar ruim. E eu falei, pastor, vai dar ruim. Não tem como eu falar pro senhor diferente. Se o senhor não fizer isso. Não, mas o fulano me disse que vai dar certo. Eu falei, olha, eu estou dizendo pro senhor um parecer técnico, jurídico, e eu vou pelo meu advogado. Daí passou e tal. Resumo, o cara perdeu a área, demolição, e chegou lá pra mim chorando com o negócio transitado em julgado. Não. E tal. E eu falei, olha, graças a Deus que eu fui sincero com ele, e eu não fui o mentiroso que mentiu pra ele, o outro político que mentiu pra ele, que dava conta de resolver, e eu disse a ele, isso aí não tem solução, isso aí está resolvido, e o senhor perdeu. Então, em casos que eu sei que não dá, por que eu vou ficar mentindo, empurrando a pessoa? Eu prefiro dizer não. E às vezes a pessoa fica chateada comigo, mas lá na frente, Rodrigo, ela vai dizer, ele foi sincero comigo. Exato. Né? E quando nós criamos uma plataforma em cima da verdade, ela não vai ruir facilmente. Quando nós criamos uma estrutura alicerçada na verdade, na sinceridade, não vai ser qualquer vendaval que vai fazer essa estrutura ruir ou destruir. Então, eu prefiro pautar as minhas coisas, as minhas ações com verdade, com sinceridade. Cara, e tem dado certo. Tem sido bem bacana, bem assim, interessante essa forma de trabalhar. Muitos não entendem, mas a maioria entende e ainda entende que está correto, e assim tem sido. Boa. E qual foi a maior dificuldade que você já teve em relação a justamente receber visita, algumas propostas, alguns pedidos, principalmente pedidos, né? Cara, a maior dificuldade que nós temos é quando a pessoa ela quer algo que é interessante para ela, mas que aquilo juridicamente não se sustenta, ou não tem como, por exemplo, ser feito, a prefeitura não faz, eu faço o que é correto, né? Então, o que é que eu vou falar para essas pessoas que me abordam com certos tipos de proposta nesse sentido? Fala, isso aí não se sustenta, isso aí não tem como ser desse jeito, estão te vendendo uma coisa que não é real, estão te falando de algo que não vai ser cumprido, e aí amanhã eu não quero ser jogado naquela vala comum de que todo político é igual. Eu não aceito essa pecha, sabe, Rodrigo? Não aceito, eu combato ela com veemência, porque eu não sou igual, cara. Eu sou um cara que pauto as minhas ações com muita verdade e com muita transparência, né? Então, com certeza. Não, e mais ainda, você tem já o que provar, né? Então, assim, por exemplo, o Paulo. Paulo tem o projeto social Incluarte, que eu sempre apoiei, inclusive, hein? Inclusive, é um dos patrocinadores. Ah, que bacana. Inclusive, futuramente, até da exposição né, de arte que ele vai fazer. Ser bacana a exposição, hein? Vai ser bacana, hein, galera, a exposição. Falando do Elton, essa questão social, foi ótimo você tocar nisso daí, porque a questão social com o Elton é muito forte. Isso. Muito forte. São quantas crianças, Welton? 1.500 crianças. É isso que eu ia falar, você não está prometendo. Não. Você já tem. Não. Né? Já tem. Em 1 ano e 8 meses, tá, Rodrigo? 1 ano e 8 meses de mandato. Nós temos 1.500 crianças que nós cuidamos delas mensalmente. Esporte e cultura, né? Certo. E só no esporte, só no futebol e artes marciais eu tenho 1.200 crianças. Futebol e artes marciais. Massa. Mais 300 crianças na cultura. Música, dança, artes, balé, né, jazz. Então, assim, nós estamos espalhados pela cidade. E por quê? Porque, cara, eu já participei de projeto social. Eu assim, tinha dificuldade de comer um sanduíche, cara. Eu tinha o vale transporte para ir pro trabalho e voltar, e um professor de karatê me deu uma oportunidade na escola dele, sem me cobrar nada, e eu fiquei lá 2 anos. Então, quando eu entrei e falei, se eu tenho a oportunidade de fazer, eu vou fazer. Eu vou dar oportunidade para essas crianças. E o Paulo acompanha esse trabalho de perto, ele sabe como as famílias... se você participar de uma reunião de pais, você sai emocionado. De crianças que saíram das drogas, que voltou para a sala de aula, que voltou a estudar. É literalmente uma inclusão que nós estamos fazendo através dos projetos sociais. E nesta, eu tive a oportunidade de conhecer o projeto do Paulo, que é o Incluarte, né? Que no dia que ele me apresentou, cara, lá no meu gabinete, né? Aliás, ele manda mais no meu gabinete do que eu. Ele fica... Viu, João? É o Paulo, viu? Ávila, você fica ligada no Paulo, tá? Fica ligada no Paulo.
Ele me apresentou o projeto, falou, vereador, tem um projeto assim, assim. Eu falei, cara, tô dentro, né, Paulo? Foi na mesma hora. Não pensei, não. Tô Você dentro. conhecia o Paulo, né? Eu vi que ele conversa pouco, eu já visitei ele lá. Pouquinho. Quase nada. Eu apresentei o projeto, que foi um projeto criado, você sabe muito bem da história do projeto Incluarte, que um casal de amigos meus tem uma criança, uma filha autista, a Helena, beijo, e através dela eu criei. Coloquei no papel, apresentei pro Elton. Boa. Apresentei pro Elton e de pronto, assim como teve outros vereadores que entraram também, só que a questão é de você apresentar um projeto que você não viu rodar ainda. E você ter aquela abertura, com o Elton foi assim, na hora, apresentei o projeto, o que é isso? Um projeto assim, 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 vai cuidar de 50 crianças autistas, fazendo isso e aquilo. Tô dentro. Pode colocar aí. Aí ele, não, mas eu falei, moço, tô dentro. Tô dentro. Já pode e eu queria aí. Convencer um pouquinho mais. Eu falei, ele, não, tô dentro. Deixa eu... Conta com o projeto. Não, tá bom. Tchau. Ou seja, além desse projeto, que é o Incluarte, já tá rodando, vai ter a exposição no dia 14 de outubro, vai ter o coquetel de lançamento. E assim, o projeto Incluarte, Welton, que é assim, é diferente. Eu tenho certeza que nós estamos praticando a inclusão verdadeira. Por quê? Um projeto de arte, o que acontece? Às vezes você vai lá, coloca nos cavaletes, as pessoas passam direto, não vê aquela temática. Não, eu quero que a criança que vai participar desse projeto, ela se sinta realmente artista. Artista. Boa. Ela vai ganhar o presente, vai ganhar incentivo, vai ter 50 ímãs de geladeira, cada criança com a foto da obra dela, vai ter certificado de autenticidade, vai ter a estrutura que vai fazer a exposição não é cavalete, é uma estrutura de madeira, toda revestida em corino, cada uma vai ter iluminação própria. Ou seja, vai ter a apresentação do projeto e a criança que entrar, os pais, todo mundo que entrar vai falar assim, nossa, e eu duvido alguém que passar na Assembleia Legislativa por essa estrutura que não vai dar a volta na estrutura para ver o trabalho. E já foi aprovado, né? Já foi aprovado, já está executando e nós estamos correndo para a finalização agora. Então, o que eu falo é o seguinte, né? Eu li também um livro que fala o seguinte, nenhuma virtude se desenvolve sozinha. Então, por exemplo, a gente tem aí honestidade, né, justiça com quem precisa, certo? Igualdade social, tratando todo mundo bem. Então, isso a gente não está prometendo, né? Isso já está sendo entregue, né, Welton? Então, assim, e você pode ter certeza que se já tem essas virtudes em andamento, é igual a mão, né? Nenhum dedo cresce mais rápido que os outros. Casos normais, não, né? Então, o que acontece? As virtudes também são assim. Então, se você, né, transmite confiança, credibilidade em tudo isso, com toda certeza vai transmitir no restante também. Não tem como a pessoa ser falsa, mentindo uma coisa a longo tempo, enganando muita gente. Meu pai sempre falava o seguinte, você engana pouca gente, muito tempo, ou muita gente, pouco tempo, né? Os dois não tem jeito. Exatamente. É bacana isso aí. Como é que engana muita gente, você engana muita gente em pouco tempo, né? ou engana pouca gente, ou pouca gente durante muito tempo. Eu falo o seguinte, se você tem raízes, você tem a probabilidade de errar menos, né? Por exemplo, eu frequento a mesma igreja há 22 anos. Você não tem como ficar incubado no mesmo lugar há 22 anos. Né? E ter o respeito das pessoas, que é diferente. Não é só você estar lá. É você estar lá e ter o respeito, o reconhecimento do seu trabalho e tal e tal. Receber indicação para chamar um podcast. Exatamente. Mais de uma pessoa, então. Né? Serviço é o resultado, né? Você sabe se a árvore é boa pelos frutos, né? É isso. E agora é o seguinte, para a gente poder finalizar, nosso tempo está meio curto, mas... deixa uma palavra pra gente aí em relação a não só política, mas também a você como pessoa. O que você gostaria de levar, transmitir para as pessoas que vão nos assistir? Rodrigo, eu tenho uma palavra bem bacana para mim deixar para as pessoas que te assistem, né? Que participam do seu podcast. Eu tenho uma frase que me fez pensar e que tem a ver com política, mas não é só sobre política, é sobre a vida. Eu gosto de fazer as pessoas refletirem na vida. Política é uma das coisas só. Mas Martin Luther King, ele tem uma frase muito forte que ele diz: o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Quem são os bons, cara? Os bons é todo mundo que produz, que trabalha, que sai de casa, ou que às vezes trabalha em casa, que dá um duro danado na vida para sobreviver. Que a maioria dos brasileiros são sobreviventes, né? Essa é a realidade. Eu sou um sobrevivente como a maioria são. Então,
Essas pessoas que trabalham, que produzem, que têm sonhos, que têm projetos, né? Bacana demais, como o Paulo tem projetos espetacular, como o Incluarte. Essas pessoas são as boas pessoas. Elas não podem cruzar os braços, não podem se calar, não podem entrar no ostracismo, não podem jamais ficar indiferentes. Por quê? A indiferença, ela rouba a democracia e entra a ditadura. A Venezuela não virou Venezuela da noite para o dia. Ela foi virando Venezuela. Né? A indiferença, os maus tomam conta, beleza. Aí as pessoas boas, eu não gosto de política, esse negócio de política. Cara, política rege o mundo inteiro. E rege a sua cidade, a sua rua, a educação do seu filho, tudo. Tudo se dá através da política. Então, nós não podemos... política é coisa de malandro. Não é. É de gente séria. Nós não podemos nos calar, né? Aprenda isso com Martin Luther King. Nós somos os bons. Nós não podemos nos calar. Nós temos que nos posicionar e nós temos que ter a nossa representatividade, sim, naquilo que a gente acredita. E para finalizar, eu vou deixar para vocês aí um versículo bíblico, né? Que está em Jó 22, 28. Quem foi Jó? Jó foi um cara rico, poderoso e respeitado. Era o mais rico da região. E um dia, Jó sofreu um revés na vida dele. Ele perdeu os 10 filhos, ele perdeu todo o dinheiro, todos os bens, ele era o mais rico da região. E ele perdeu a saúde, ele ficou leproso. E esse cara um dia estava coçando a lepra num monte de cinza, a mulher dele não aguentou em ver o sofrimento dele e falou para ele: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre, cara. Aí ele falou para ela: não, Deus nos deu, eu era feliz quando eu tinha. Agora que ele tirou, eu não posso amaldiçoá-lo, eu continuo entendendo que ele é bom. E a Bíblia vai dizer que Deus virou o cativeiro de Jó e deu em dobro aquilo que ele tinha antes. Por quê? Porque ele não desistiu e não desanimou. Aí quando chega em Jó 22, 28, ele diz assim, ó: determinando tu algum negócio, se-te-á firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Ou seja, cara, ele disse o seguinte: não desista dos seus sonhos, não desista de uma expectativa de dias melhores, não desista quando você estiver enfrentando um embate na vida, não desista diante do desafio que vai surgir diante dos seus objetivos, né? Você tem um objetivo, tem um sonho, o desafio vai surgir, não desista. Se você não desistir da vida e não desistir dos seus sonhos, a luz vai brilhar nos seus caminhos. Que isso. Amém. Nossa, amém. Bom, isso me lembra Nietzsche também, né? Nietzsche falou exatamente isso também. Falando que se você não tem o caminho, não desista de procurá-lo. E quando encontrá-lo, não largue por nada. Maravilha. Muito bom, muito bom. Né? Show. Tem meu voto e futuramente vai ter também. No momento certo. Eu prefiro trabalhar nos bastidores. Eu amo os bastidores. Tá Tem certo. gente que tem vocação para política, igual o Elton aqui. Ele é um político nato na essência da palavra. Maravilha. Não deve ser a questão de falar político, então para mim é outra questão. Todo mundo fala mal de político, né? Mas porque vota mal, É isso. né? Então, política, nós precisamos de política e bons políticos. Não, nós precisamos de pessoas boas. Há pouco tempo, antes de vir agora, estava comentando com a secretária, estava falando de você também. E o que acontece? Tem muita gente que não tem limite, qualquer um pode virar vereador. Né? Então, eu fui em Aparecida esse dia, fulano e a profissão do cara. Não vou falar aqui, né? Às vezes pode assistir. Mas, pô, você vê que não tem o mínimo filtro da pessoa, sabe? Não tem o mínimo filtro. Cara, então espero que com pessoas boas igual você, Elton, coisa melhore. Obrigado. no país, na cidade. Vai melhorar. Isso aí. Pessoal, grande abraço. Vai ter mais conteúdo nos cortes que vão vir. E é lógico, com a bênção aí dos nossos patrocinadores, que é a Dental Bueno e o Lapidar Laboratório, entregando excelente serviço. Grande abraço. Obrigado pela presença, Elton. Obrigado pela presença, Paulão. Obrigado, Obrigado, Rodrigo. abraço. Abraço para todos.